Coringa Cripto na área, pessoal. Vamos aqui hoje com mais algumas dicas sobre o jogo Piratination. A gente está subindo aqui na tabela do jogo e hoje vamos aqui com mais um duelo. As dicas são sempre as mesmas, né? Nos primeiros combates, você utilizar ali a munição que vai te dar menos prejuízo, né? E ficar de olho no que o seu adversário está utilizando para poder não perder algum tiro que você tiver que dar. Eu sempre uso essa carta aqui, ó. Eu estava utilizando ela depois que eu gastava as outras, mas eu vi que é mais vantagem você utilizar ela antes de... Quando tiver só com 4 cartas, você já abrir ela já, porque às vezes pode vir uma opção melhor do que as que você tem. E assim, como o duelo é muito rápido, às vezes a gente acaba se esquecendo de se atentar para isso, de que é mais vantagem você já abrir ela no início, porque aí você fica com um leque maior. Esse primeiro desafio aqui foi tranquilo, geralmente o primeiro é mais fácil, não é muito complicado, né? A partir do terceiro é que começa a complicar. Esse aqui, por exemplo, ó, veio umas cartas boas, né? Não é vantagem vir muita carta de ataque forte já no início, porque vocês sabem que como a gente está com um nível baixo, eu estou no nível 15 aqui, você usa uma carta forte e você já perde todas as outras, né? Igual essa aqui, ó, de 4 tiros. Ela dá um dano de 75. Só que aí eu perco praticamente todas as outras fortes. Então é mais vantagem vir uma forte e as outras 4 serem fracas, porque aí você consegue usar todo o seu leque de opções. Quando vem muitas cartas fortes, é meio que um desperdício, entendeu? Assim como vem muitas cartas de recarga de energia já no início, porque no início você não precisa, você está com 140 pontos ali, você não vai adiantar nada você usar ela, entendeu? Ela não te dá defesa, a não ser que seja uma carta de defesa e não uma carta de recarga. Se for carta de defesa, aí sim, vale a pena você utilizar. Agora, se não for carta de defesa, não vale a pena no início do combate, entendeu? Agora aqui, por exemplo, ó, veio essas cartas aqui para mim, tá vendo? Aqui veio surtido, veio 2 cartas fortes, tá vendo? Eu não consigo usar as duas. Eu usei uma, a outra já ficou vermelha. Aí eu perdi essas cartas aqui, ó. A não ser lá na frente, quando a gente já tiver com um nível maior, aí não, aí eu creio, eu não sei, eu não tô acompanhando vídeo de youtuber que tá num nível maior. Se vocês puderem deixar aí nos comentários se vocês têm algum youtuber aí que vocês estão seguindo que já está no nível mais alto, tipo nível 30 e tal, se ele está no nível mais alto, se ele consegue usar todas as cartas. Aqui nesse momento, nível 15, eu não consigo. Eu utilizo poucas cartas. Esse monstrinho verde aqui, esse cara é canseira, cara. Ele tem um esquema que ele faz que ele, não sei se vocês já perceberam, que ele se joga para trás e aí ele te dá mais prejuízo, mesmo depois do ataque dele. Você ainda perde mais 15 pontos para poder complicar. Quando ele vem, igual quando ele vem aqui sozinho, ele não é tão complicado, mas quando ele vem junto com outros 2 barcos, ou ele mais um barco, aí eu vou falar para você, a chance de você vencer ele já de primeira assim é mais complicado. Você vai ter que fazer uma estratégia, porque para mim ele é um dos mais canseiros, sabe? É esse daqui e aquele do furacão, do redemoinho. É um também que é complicado você vencer. Pessoal, se vocês estiverem gostando aí dos nossos vídeos, deixem aí nos comentários aí as críticas também. Curtam aí o link, curtam aí o vídeo, façam aí sua inscrição no canal. Isso aí ajuda muito a gente. O canal está começando agora, a gente está aí com poucos inscritos, e aí se você puder dar essa força pra gente aí, eu vou ficar muito satisfeito. Espero que vocês estejam gostando, assim, tem muita gente assistindo os vídeos, fazendo inscrição, então eu creio que tá razoável o conteúdo e vamos ver se a gente consegue continuar na mesma linha aí. Ultimamente eu tenho trazido mais jogos do Piratination, mas eu tenho outros airdrops que eu estou seguindo, são vários airdrops, e eu pretendo fazer vídeos, intercalar entre o jogo Piratination, né, e esses airdrops que eu estou farmando. Tem alguns que já encerraram a primeira temporada, vai iniciar a segunda temporada, e aí eu vou deixar aí o passo a passo de cada um deles, para vocês poderem seguir também, né, e conseguir ganhar algum dinheiro ali. Eu já adianto que, cara, não vai dar para você ficar rico com airdrop, entendeu? É aquela grana ali que você vai ganhar,
Não vá pensando que um airdrop vai dar igual o Piratination. Não são todos que pagam bem igual o Piratination pagou. E nem é garantia de que nessa segunda temporada o Piratination vai pagar igual ele pagou na primeira, entendeu? Então, tipo assim, não pense, não vá com esse pensamento. É melhor você ir com o pensamento de que não vai ser tanto. E aí, se vier um pagamento bom, você ficar mais satisfeito do que você ir pensando que vai vir muito e vir pouco. A frustração é maior, entendeu? Então, assim, a maioria dos airdrops, eu não vou mentir pra vocês, cara, a maioria não paga bem. Teve airdrop que eu fiz aí que eu perdi meu tempo. Só que o que eu faço? É aquela coisa, né? Você não pode apostar só em um cavalo e nem deixar todos os ovos numa cesta só. Você vai pegar ali 10 airdrops, também não vai colocar aí no seu PC, no seu celular, 100 airdrops, porque você não vai conseguir acompanhar todos. Coloca ali uma quantidade que você sabe que dá para você acompanhar, salva como favorito. Eu, pelo menos, faço isso aqui no meu PC, eu salvo como favorito os airdrops que eu estou seguindo, para mim não perder o controle, entendeu? Tem gente que faz até uma planilhazinha ali para acompanhar direitinho. Eu não sou tão organizado assim, mas a forma que eu consigo me organizar minimamente é salvando os sites, né, dos airdrops que eu vejo que vale a pena farmar e aí eu vou fazendo, entendeu? E acompanhando. Todo dia eu abro todos eles, vejo ali em que nível que tá, faço as tarefas ali. Eu não faço essas tarefas mais complexas. Quando eu vejo que é um airdrop muito complexo, eu deixo de lado, porque eu sei que eu não vou ter tempo. O YouTube não é minha fonte de renda, não é minha única fonte de renda. Mesmo porque o meu canal não é nem monetizado, então não é nem renda ainda, né? E eu tenho outro trabalho fora daqui, entendeu? Eu faço esses vídeos aqui no meu horário vago, à noite, de madrugada, final de semana. Durante a semana não tem como eu fazer conteúdo. Então, eu ainda não consigo viver disso aqui. Para mim é só um hobby, entendeu? E a grana do airdrop é uma coisa ali, tipo assim, eu não conto com ela. É um dinheiro que eu pego ele e reinvisto quando sai, entendeu? Então, assim, não sei qual que é a ideia de vocês, mas eu acho que não é uma boa você ficar com aquilo na cabeça que você vai ficar rico com isso aqui. Você quer para você ganhar uma granazinha ali e aumentando aos pouquinhos, entendeu? Então, assim, eu entendo. Para mim, tá sendo bom dessa forma. Por quê? Porque você não fica com aquele pensamento ali que vai dar muito dinheiro. Tem airdrop que dá $7, igual eu ganhei em um jogo aí que eu vou colocar ele aqui também para vocês. Vou fazer Ele tá na segunda temporada também. Deu $7, eu achei que não ia dar nada. E, cara, era um jogo que eu só ia lá e fazia as missões sociais. Aí, ó, esse negócio do desvio aí é uma canseira. Eu só fazia as missões sociais do jogo. Eu ia lá, curtia o X, né, as postagens do pessoal que estava programando o jogo o airdrop lá no X, ia no YouTube, assistia um vídeo, fazia um comentário, dava um like lá no X, né, no antigo Twitter, e essas missõezinhas básicas, assim, entendeu? Acessava a página do site deles, a rede social, essas coisas. E só fazendo isso, nem jogar o jogo eu joguei, só fazendo isso eu ganhei $7. Eu imagino aquele cara que entrou ali todo dia e jogou, entendeu? Porque tinha muitas missões dentro do jogo mesmo. E eu não fiz isso, é um jogo Ele tá lá na Epic Games. Entendeu? Então, assim, pra quem fez isso, é porque eu não tenho tempo, entendeu? Igual, por exemplo, o Pixel mesmo. Eu comecei a jogar o Pixel e parei porque eu não dava conta. Você tinha que dedicar muito tempo. O Piratination, não, cara. É um jogo que você, tipo, como eu falo, assim, meia hora. Você pode ver que os meus vídeos aqui dá 18 minutos, 24 minutos, estourando meia hora, entendeu? Então, assim, é um jogo que dá pra você fazer todos os dias. Agora tem jogo, olha pra você ver, esse farm aqui não foi bom. Não foi muito bom, era a última batalha. Vamos voltar aqui, eu já conversei fiado demais, para vocês verem que nível que eu tô e como que eu tô aqui no jogo. Olha, tá vendo? Que eu estou ainda com os 2 mapas, ainda não tenho os 4. Eu tô no quinto nível de comando, tô com 655 pontos, ainda falta um punhado ainda para chegar em 720 para mim ir pro 6º nível. E vamos fazer as quests aqui para ver o que a gente consegue ganhar, né? Porque eu ainda tô precisando de dois mapas para poder melhorar. E aqui eu vou ter que ir atrás de ferro e madeira por enquanto. O algodão eu vou pegar só quando eu já tiver o plano de barco completo. Aqui eu vou pegar ferro. E, pessoal, no início do jogo eu pegava muito aqueles baúzinhos, sabe, de dinheiro. Eu achava, né, é desconhecimento do jogo, né. Eu segui alguns vídeos lá do Marinho, canal do Marinho,
eu conheci o jogo através do canal dele, eu percebi, até no vídeo dele mesmo, ele falou, cara, não perde tempo com esses baúzinho aí, porque você vai ganhar muito dinheiro no decorrer do jogo, nas batalhas e tal. E aí eu parei pra você ver, se eu tivesse fazendo isso, talvez eu já até tivesse conseguido meu barco. O negócio no início é você farmar madeira e ferro. Você usar os seus 150 de energia para farmar madeira e ferro e fazer as quests, para você, por meio da sorte, você conseguir farmar ali o material que você precisa para poder conseguir participar das quests e conseguir pegar mapa roxo, mapa azul e as peças ali que você precisa utilizar anteriormente para poder conseguir as peças do barco. Porque quando você conseguir o barco, os desafios vão ficar mais tranquilos para você, você vai poder equipar o seu barco e aí você vai poder também participar do desafio hard, né, que é o mais complicado, mais difícil, só que aí você precisa de ter um barco melhor. E eu acredito também que as recompensas são maiores, entendeu? Então você consegue evoluir mais rápido no jogo e naturalmente você vai conseguir montar mais barcos. E aí é onde chega aquele ponto, né, que é o que eu pelo menos acredito que seja o que vocês pretendem dentro do jogo, que é ganhar dinheiro. E aqui no Piratination, você só vai ganhar dinheiro ou com um airdrop, quando encerrar a temporada, que foi como no meu caso, quando encerrou a primeira temporada, ou vendendo itens. E no caso, barcos, né, cara? Os barcos estão cotados aí na faixa de $40, cara. Então, se você vende aí um barco, você vai ganhar ali mais que R$200 por barco. Então, assim, se você conseguir vender, se você conseguir farmar ali uns 3, 4 barcos, eu já vi cara aí que conseguiu farmar 4 barcos. Você vender 4 barcos em um mês, você vai conseguir ali uns $160, entendeu? Então você joga isso aí multiplicado por 5.30, 5.5, você vai ganhar ali uma boa grana, vai ganhar ali uns R$800, cara, com um jogo só. Se você já estiver fazendo outros jogos, dá para você tirar ali no mês um airdrop e jogo, NFT, uns R$1.000, cara. Eu acredito que seja uma grana razoável. Claro, tem cara que ganha mais? Tem, mas é aquela galera que vive só disso, entendeu? O cara que não trabalha, assim, não trabalha entre aspas, né? Ele trabalha tem o serviço dele ali no jogo mesmo, né? E vive disso. Esse cara vai conseguir, cara. Tem airdrop aí que eu vejo, que os caras estão farmando ali, você olha ali e fala, cara, não é possível, o cara tá... Enquanto você tá ali com 20, 30 mil pontos, o cara tá com 1 milhão de pontos. Aquele cara ali vive só disso. Você pode ter certeza que quando sair o airdrop, ele vai pegar ali uns R$10.000, $10.000, talvez. Entendeu? Pensa, você em um jogo você ganhar $10.000, e você pensa, cara, mas isso é impossível. Não, não é. Tem cara que ganha, mas não pense isso para você, a não ser que você queira fazer só isso. E também não ache que será fácil. Tem caras que a gente às vezes vê o cara ganhando dinheiro na internet, vê o cara ganhando dinheiro no YouTube e pensa assim, pô, esse cara tá ganhando essa grana toda aí. Cara, mas às vezes o cara já tem 5, 10 anos que ele tá fazendo aquilo ali. Entendeu? A gente não pode desmerecer o trabalho do outro só porque naquele momento ali você acha que ele tá ganhando muito. Ele tá ganhando muito porque ele trabalhou aquilo ali. E tem muitos que fazem isso, às vezes faz de forma errada, e nem com esse tempo todo consegue ganhar esse tanto de dinheiro, entendeu? Então eu penso muito isso, eu acho assim, eu não fico olhando o lado do outro. Se o cara tá ganhando bem, parabéns, ótimo para ele, né? Eu vou atrás do meu e não ficar preocupado com o que o outro tá ganhando. Mas assim, a ideia aqui, no início do jogo, é tentar você conseguir fazer essas quests aqui para você conseguir montar seu barco. Eu vou fazer um vídeo somente sobre montagem de barco, passo a passo, uma espécie de passo a passo, para deixar para vocês aí, talvez eu faça para a próxima semana, de como é e o que você precisa fazer para você montar seu barco. Já vou adiantando que não é fácil, eu tô vendo aí vários vídeos aí no YouTube com a chamada no vídeo lá, Piratination, como montar meu barco de forma fácil e rápida. Não é. Eu não vou mentir para ninguém aqui, não tem necessidade de fazer isso. Não é rápido e não é fácil. Entendeu? Se você depende da sorte, então não é fácil, cara. Aí, ó, pra você ver aqui, eu fui pro nível 16 de pirata, né? No nível de comando eu tô nível 5. Aqui eu fui pro nível 16. O jogo tá tendo alguns bugs
Igual esse caso aqui mesmo, eu subi pro nível 16 e no outro dia eu fui ver, eu tava no nível 15. Aí eles mandaram uma mensagem lá, né, dizendo que, pedindo desculpa e tal, que eles tinham corrigido. Mas eu tô percebendo alguns bugs. Eu acredito que eles não estavam preparados para tanto acesso, assim, eu acho que esse jogo tá tendo uma visibilidade muito grande e eles não estavam preparados para isso, entendeu? O pessoal não estava preparado e você pode ver que agora, antes a gente acessava o jogo, no primeiro clique que você dava ali no navegador, você já acessava o jogo, ele já começava a carregar. Agora você está entrando numa lista de espera. Isso aí o que é? O pessoal tinha ali os servidores deles alocados e eles trabalhavam com uma quantidade de acessos. Provavelmente isso deve ter multiplicado aí por 10, 20 vezes, 30, 40, 100 vezes. E eles não estão conseguindo suportar. Por isso aquela fila de espera ali. Por isso que tá demorando muito, às vezes, para você entrar no jogo. Às vezes, quando eu vou jogar mesmo, eu deixo ali meia hora antes, eu já clico no navegador. E aí demora, às vezes, 20 minutos para poder acessar, às vezes até mais. Então, eu creio que o pessoal não estava preparado. Eu espero que eles melhorem isso daí, porque senão, com o tempo, as pessoas começam a sair do jogo, né? Se você não melhorar essa questão da demora, porque pensa, hoje em dia, com esse pessoal muito ansioso aí, que a pessoa já quer logo, olha, tá vendo? Deu problema aqui, ó. Que a pessoa já quer, você viu que ele me voltou pro nível 15 e eu tava com todos os requisitos para subir pro 16. Então, tem isso daí. Aqui, ó, eu entrei aqui para vocês verem como que é que tá aqui a minha pontuação. Eu ainda tava com a pontuação da primeira temporada aqui. Essa pontuação aqui da segunda temporada tá errada. Aqui as quests que você tem que fazer de missões sociais, né? De energia, esse daqui é o que você gasta de energia, eu já utilizei já. Os níveis de pirata, quanto pontuação você vai ganhando a cada nível que você sobe. Tem algumas premiações ali que você ganha também. Não sei se vocês perceberam que quando você sobe ali para nível 5, igual eu subi para o nível 5, eu ganhei uma pontuação. Você ganhou uma pontuação a mais. Aqui é por completar as missões. Tem algumas coisas a mais que eles vão colocar aí. Eu não fiz compra no Marketplace, nenhuma. Igual eu falei para vocês, eu não entro no jogo para gastar, e sim só para ganhar. Eu acredito que seja a ideia de todo mundo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso daí, era trazer a minha evolução no jogo aí, ensinar um pouco mais para vocês. Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando aí nossa evolução e utilizem também essas informações para vocês também evoluírem no jogo. Até mais.